Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Da paz, amor. Paz do Senhor, povo de Deus. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Glória a Tem Deus. 2 dias que a gente não entra. Até fizemos um vídeo anteontem, mas eu tava tão rouca, e parando pra tossir, parando pra espirrar. Eu falei, amor, não bota não. Esperar um pouco melhorar e vamos fazer de novo. Mas a palavra é a mesma que a gente fez naquele vídeo. Deus falou ao meu coração enquanto eu preparava uma mensagem que eu sabia que Ele estava me dando aqui, para falar aqui. E eu comecei a ler aquela palavra e ele estudava no quarto para poder pregar à noite. E foi tão impressionante que eu não sabia a palavra que ele ia ministrar, ele não sabia que Deus tinha me dado. E à noite a palavra que Deus deu para ele ministrar confirmou a palavra que ele tinha me entregado. Foi um encaixe perfeito, né? Foi uma... Enquanto Você ele vê que ministrava Deus é ali na tremendo. igreja, eu ficava, gente, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Jesus já tinha falado comigo naquela... Não no mesmo texto, mas naquele mesmo sentido. Uhum. E foi Confirmando, né? exatamente o que ele queria dizer aqui para o teu coração. Aleluia. Então, E ele receba. só confirmou, através da vida dele, enquanto ele ministrava na igreja, em outro texto, mas a confirmação era a mesma que ele tinha me dado. A direção era a mesma que ele tinha me entregado. Amém? E a gente não botou esse vídeo porque eu tava tossindo, espirrando, e eu falei, amor, deixa pra lá, vamos fazer outro. Estamos Amém. aqui. Glória Estou a bem Deus. melhor, muito obrigado pelas orações. Glória a Deus. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que Aleluia. Deus multiplique abundantemente na sua casa, na sua família, no seu lar, tudo que você tem feito de bom. Que Deus venha te honrar. E eu sou muito grata pelas orações Aleluia. de todos. De repente não teve tempo de orar, mas no seu íntimo pensou, Senhor, dá graça à tua filha. Isso às vezes você fala por uma frase, mas Deus interpreta como uma oração sincera, porque foi tão verdade que Deus pegou aquilo como uma oração, amém? E eu sou grata. Eu separei o texto que Jesus me deu, eu li em algumas traduções para trazer para o teu coração. Mas eu resolvi trazer nossa Bíblia aqui, ó. Maravilhosa. Ganhei de presente do meu pastor presidente Humberto Luiz. Obrigada, pastor. Paz do Senhor Jesus. E ele me deu de presente essa linguagem aqui é muito boa, muito entendimento. E eu vou ler nessa linguagem para que a gente possa ter um entendimento melhor, amém? E depois ele vai completar com o que Deus para ele, o que Deus deu a ele. Amém? E você vai entender o propósito do Senhor nessa noite com o seu coração. Glória a Deus. Amém, gente? Aleluia. Nós vamos ler Jó, capítulo 1. Alguns versículos aqui, tá? Eu vou pular depois, mas eu vou falando aqui, para você entender. Jó, capítulo 1. E diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o mal. Esse é o 1. O 4 vai dizer assim. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros e de cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que santificassem por meio de ritos e purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifício, completamente queimados, em nome de cada um dos seus filhos, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemando contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Glória a Deus. Aleluia. Olha que coisa tremenda isso aqui, gente. Aí eu peguei a Bíblia e fiquei ali estudando, peguei as outras Bíblias, fui comparando as versões, e Deus falava no meu coração. Essa passagem é muito tremenda. Os filhos de Jó se reuniam em família para banquetear, chamavam os irmãos, cada um na sua casa, cada um num tempo. E a palavra diz que Jó reunia esses filhos depois de passados os banquetes, passadas as festas, e convidavam eles a se santificar, a se purificarem. E a palavra nos conta aqui que Jó levantava-se de madrugada e fazia um holocausto. Ele fazia um holocausto em prol de cada filho. Um sacrifício em prol de cada filho. E ele diz assim, eu vou fazer isso aqui para Deus, porque
pode ter acontecido de os meus filhos, entre meio a esses banquetes, essas festas, eles falassem, né, blasfemassem, no caso, se eles falassem ou pensassem dentro do seu íntimo alguma coisa que entristecesse o coração de Deus. Aqui a gente vê um homem, como eu disse no outro vídeo, um sacerdote, cuidando da casa, cuidando da família, intercedendo pelos filhos, gente. Verdade. Olha o dever de um sacerdote, um protetor, um provedor. Glória a Deus, né? E Jó era esse homem. E a palavra diz que ele pegava um sacrifício para cada filho e queimava incenso na madrugada, dizendo para o Senhor. Eu imagino Deus, a Bíblia não diz, mas se ele estava fazendo em prol dos filhos, eu imagino ele dizendo, Senhor, se eles falaram, pensaram alguma coisa dentro do coração que entristeceu o seu coração, perdoa eles. Ainda não te conhecem como eu conheço, ainda não têm o temor que eu tenho, então perdoa eles. E a palavra diz que Jó fazia todas as vezes, gente. Todas as vezes que os filhos se reuniam, ele pagava esse preço pelos filhos. Toda vez que os filhos se reuniam. E a palavra não diz que se eles tivessem falado. A palavra diz que se eles tivessem pensado em seu coração. Aí dá para você notar que os filhos de Jó não costumavam falar nada que entristecesse o coração de Deus. Falar, mas de repente pensar. E Jó cuidava até do pensar. No íntimo, com medo que seus filhos viessem entristecer o coração do Senhor. Enquanto eu li essa palavra, Deus falava isso ao meu coração, Deus me falava assim, créditos. Jó tinha créditos com Deus. Jó acumulava uma vida de crédito por Deus, com Deus, gente. Aleluia. Com Deus. Ele nem sabia se tinha acontecido, mas por via das dúvidas, eu vou deixar isso aqui pronto. Eu já vou alegrar o coração do meu Senhor. E se aconteceu ou se não aconteceu, eu não estou perdendo nada. Estou alegrando o coração do meu Senhor da mesma forma. Verdade. Isso aqui é coisa linda, gente. Ter crédito com o Senhor. Buscar fazer algo que agrade o coração de Deus. Aleluia. Porque muitas das vezes a nossa vida é uma batalha travada. A gente já tem uma vida muito corrida. Muitas vezes a gente não tem tempo de honrar a Deus, de adorar o Senhor, de buscar de Deus algo. E muitas das vezes, quando nós estamos num momento de frustração, de perda, de dor, a gente clama e quer que venha jato. Verdade. A palavra do Senhor nos fala no livro do Novo Testamento, ali do Velho Testamento. Sempre quando acontece alguma coisa, ele dizia assim, não está isso anotado no livro das crônicas? Porventura não estaria isso anotado nos livros das crônicas? Ou seja, isso me dá a entender que tudo que a gente faz está anotado. Está relatado. Está relatado. Todos os seus sacrifícios. Às vezes que você chorou, às vezes que você orou, às vezes que você clamou. Está tudo anotado. Mas também está anotado às vezes que você não fez nada. Deixou as circunstâncias te parar, virou as costas e não conseguiu fazer nada. Eu imagino quando você começa a clamar em desespero, Deus abrindo o livro das crônicas, e aí você é o João, você é o Bernardo, e você está lá, Senhor, eu preciso de socorro hoje. E Deus fala, traz lá o livro das crônicas, deixa eu ver aqui a vida do Bernardo aqui. Poxa, o Bernardo foi uma bênção. Poxa, o Bernardo abençoou vidas, cuidou, zelou pelo meu nome, leu a minha palavra, me adorava, me buscava. Aí desce lá, anjo. Traz a graça, traz o favor, ajuda ele. Mas eu também posso ver ele olhando e dizer, não, mas ele não fez nada. Não ajudou, não amparou, ele não cuidou. Mas ele não se importou, ele teve chance de fazer diferente, mas ele não quis fazer. Então o Bernardo vai esperar mais um pouquinho. Deixa esse tempo do eu, do Bernardo, do João, do Antônio sair, depois eu entro. E a palavra que Deus me dizia para o meu coração e para o teu coração, eu tomei isso para mim, gente. Acumule créditos no céu. Onde, como ele disse no outro vídeo, onde a traça e a ferrugem não consomem. Porque tudo que você adquirir aqui na terra, chega um tempo que vai acabar. Tudo vai passar. Mas e o crédito no céu? Chega um tempo que a gente precisa muito de um favor do Senhor. Chega um tempo que a gente implora muito a misericórdia de Deus. Chega esse tempo, chega para todos. Verdade. Esse momento chega para todos. E nesse momento, eu acredito piamente que Deus sonda o teu coração, teu caminhar.
teu deitar e o teu levantar. Aleluia. E eu acredito, gente, que no momento que ele pondera isso, dependendo desse caminhar, tua bênção vem muito mais rápido. Eu dizia assim, Senhor, como é que eu posso dizer para os teus filhos te adorarem? O que eles podem fazer que agrada o teu coração? E ele dizia assim, toda vez que os meus filhos dedicam tempo à minha palavra, eles estão me adorando. Cada vez que os meus filhos dedicam tempo aprendendo de mim, eles estão me adorando. A maior adoração que você pode dar ao Senhor é conhecer Ele. Aleluia. Conhecer a palavra dEle. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra. No momento que você para ouvir uma pregação, uma ministração, no momento que você se dedica a ouvir um louvor e cantar junto com Ele. O momento que você para orar, conversar com Deus, olhar para o céu e dizer, coisa linda esse céu. Obrigada, Senhor. O momento que você faz, você ganha tempo de vida. Você alcança graça. Aleluia. Você alcança créditos com o Senhor. Glória a Deus. E a sua vida é tão corrida, né? É tanta coisa para fazer. É tanta coisa na sua cabeça que você não tem conseguido. E se você não conseguiu, comece hoje. Tira um tempo para o Senhor. Tira um dia para ir ao culto, adorar Ele. Tira um tempo para ler a palavra dele, ainda que no começo você não consiga entender. Depois ele vai começar a te explicar o que está escrito aqui dentro. Ele vai começar a falar com você. Se você tem já tenho. Busque mais. Acumule mais créditos. Se você não tem, comece. Se você já tem, continue. Persevere. Continua, porque vai ter um momento, acredite, que você vai ver todo esse tempo gasto com o Senhor trazendo resultados para a sua vida. Tremendo isso, gente. Agora eu vou deixar ele falar o que ele pregou para eu poder te dizer o final, o que acontece. Você está entendendo? Para que você possa ter um entendimento do que Deus está falando com você. Enquanto eu ministrava essa palavra, enquanto eu lia, Deus me levou lá naquele profeta que virou o rosto para a parede. Como é que é o nome dele? Ezequias, não é nem? O profeta, aliás, chega e dá uma sentença. E diz, Isaías, o profeta, chega para Ezequias e diz, põe em ordem a tua casa, porque viverás e não morrerás. Morrerás e não viverás. Ele chega com uma sentença de morte para esse homem. Eu imagino esse homem. Ele não estava pronto, gente. Ele adoeceu de uma enfermidade para a morte, né? Ele não estava pronto. Ele não estava pronto para morrer. Eu não sei qual era a situação que ele estava, mas ele não estava pronto. Porque a palavra diz que ele vira o rosto à parede e chora muitíssimo. A Bíblia diz que chorou muitíssimo. E ele disse assim, Senhor, Deus, lembra, ele diz, quando andei perante ti com o coração reto, buscando agradar o seu coração. Andei de coração reto, buscando agradar o seu coração. Ele diz, lembra-te, Senhor, que eu fiz isso. E a palavra diz que o mesmo profeta que veio com a notícia de morte volta e diz assim, foi-te acrescentado mais 15 anos de vida. O Senhor ouviu a tua oração. O Senhor ouviu a tua oração e foi-te acrescentado mais 15 anos de vida. Eu não sei por que ele queria mais 15 anos. Eu não sei se ele queria ver um filho, um neto, ver o filho casar, ver o neto chamar de vovô. Eu não sei o que ele queria consertar. Talvez tinha algumas coisas que ele ainda queria consertar. Ele queria um tempo extra. E ele disse, lembra, Senhor? E Deus lembrou. E foi lá de encontro a esse homem. Créditos. Esse homem tinha créditos com Deus. Ele podia falar, lembra, Senhor? Lembra. E Deus lembrou, ouviu e mudou a direção. E o mesmo que veio com a morte, voltou com a vida. Amém? Aleluia. Fala, meu amor. Interessante, né? Essa palavra... Glória a Deus, isso é tremendo. Essa palavra de Jó, essa manutenção espiritual que Jó fazia na casa dele, né? Aleluia, Jesus. Jó jamais poderia imaginar que um dia teria uma audiência no céu. Olha, onde Satanás, né, diria para Deus, mas Jó é o que é porque tu dá tudo para ele. E ele fala, não, Jó é o que é porque tem um coração em mim. Aleluia.
Ele não é pelo que tem, ele é pelo que eu sou. E te provo, toca em tudo. Meu Deus. Agora pensa comigo, se Jó não tivesse Esses feito essa pontos. manutenção, Olha, né? ele Essa ia ter manutenção como é que ele ia preventiva segurar esse da tempo casa, de luta? dos Meu filhos. Deus. Se ele não apresenta os filhos em oração, agora viria uma sentença, os filhos estavam em pecado, morreria no pecado. Mas como havia uma manutenção onde Jó oferecia sacrifícios a Deus para que limpasse os pecados, pensava, Jó pensava, não, Jó pensava, eu nem vou falar que eles pecaram, mas eu penso, se eles pecaram, não, então eu vou fazer o sacrifício para todo mundo, e eu chamava os filhos e ia, né, depositando em Deus assim, Senhor, perdoa, limpa, purifica. Gente. Agora chega uma sentença, os filhos de Jó são tocados, mas não são levados porque havia uma manutenção. Então Jó perdeu boi, fazenda, né, filha? Uhum. Jó perdeu casa, saúde, mas ele não perdeu os filhos. Não, porque estava guardada no Senhor. Porque ele já havia feito uma manutenção preventiva de oração, de sacrifício e de pedir perdão juntamente com os filhos. Então, essa palavra é tremenda. E, né, diante de tudo isso, eu estava pregando no domingo na igreja e nós falávamos de um sacerdote. Aleluia. Lucas, capítulo de número 1. Eu quero ler juntamente contigo o versículo de número 5 em diante. Diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivamente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Preste agora atenção no versículo de número 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Eu quero pular para o versículo 18, para não estender muita leitura. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Meu Deus. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te a estas alegres novas. Todavia ficarás mudo, preste atenção nisso, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes na minha palavra, que ao seu tempo se hão de cumprir. Meu Deus, aleluia, Jesus. Olha só, tem um sacerdote no tempo de Herodes, rei da Judéia, e o nome desse sacerdote é Zacarias, o texto é muito claro. Ele é da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Aleluia, Jesus. E eram ambos justos. Eu gosto dessa palavra, filho. Justos. Aleluia. É tremendo. Perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Meu Deus. E não tinham filhos. E não
tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio. Entenda, eles têm um currículo de uma grande caminhada, um depósito, um crédito com Deus. Aleluia! Ambos eram justos, irrepreensíveis e vivia todos os preceitos. Aleluia, não é, filha? Todos os preceitos do quê? Do Senhor. Meu Deus. Tudo que era mandamento, eles cumpriam, viviam uma vida justa e não era repreendido por ninguém. E mesmo assim, Isabel era estéril. E era ambos avançado em idade. Já não bastava a esterilidade, agora a idade também avançada. Né, acaba sendo uma dificuldade. Ou seja, aos olhos humanos, acabou-se a chance. Só que um dia ele estava incumbido de estar no templo. Um dia chegou o dia da turma dele prestar serviços no templo ao Senhor. Glória! E sabe quem estava lá? Quem estava lá? O anjo! O anjo do Senhor. E sabe quem foi apresentar o incenso? Zacarias. Zacarias não abandonou porque estava... Meu Deus. Inconformado que a promessa não havia se cumprido. Meu Deus. Ele continuava servindo. Ele continuou, né, oferecendo os seus serviços a Deus, prestando o seu serviço ao Senhor como sacerdote. E aí, um dia ele entra no templo, que é o dia dele. Quem está lá no templo, à direita do altar, um anjo. E o anjo vai dizer: as tuas orações foram ouvidas. Eu gosto disso aqui, porque ele vai falar: a tua oração foi ouvida, não é uma oração que está sendo feita. As suas orações foram ouvidas. Uma oração passada, uma oração de outrora, uma oração de quando eu tinha vigor, uma oração de quando eu tinha esperança. Olha porque isso. Quando o anjo chega, ele está velho e desesperançoso. Tanto que ele diz: como vai acontecer isso? Ele Agora não acredita na palavra do anjo, tanto é que fica mudo. O anjo fala: porque tu não crestes nas minhas palavras, ficarás mudo até que tudo isso se cumpra. E sabe o que eu acho interessante? É que Isabel engravidou. Agora, por quê? Imagina se Deus trabalha com o momento. Pensa no agora. Eu preciso de Deus agora. Eu vou agir agora, vou começar agora, porque eu preciso agora. Deus trabalha com caminhada. Deus trabalha créditos com pessoas que têm históricos e não com momento. Deus não vai fazer nada por causa do momento, porque se fosse pelo momento, Zacarias não recebia, porque o seu coração estava incrédulo. Nesse momento. O momento que ele estava ali, ele estava até fazendo, mas ele já não tinha esperança por causa da sua idade e por causa da idade da sua esposa. E Deus aqui quebra algo muito interessante, sabe o quê? Deus não chega atrasado. Nem adiantado. Ele chega no tempo. Aleluia. Quando ele chega, além da esterilidade, agora nós temos mais um problema da idade avançada. Mas como Deus não tem problema com o tempo e Deus não tem problema com esterilidade, Deus porque Ele é Deus, aleluia, glória Ele a Deus. vai dizer: eu ouvi as tuas orações. É por isso que eu estou enviando o anjo. Não é porque eu estou ouvindo mais, é porque eu já ouvi. Eu sei que agora você perdeu as esperanças. Deus não trabalha com o momento. Deus trabalha com históricos. No momento, ele poderia até não ser digno de receber a promessa. Mas Deus olhou para o passado, para o que ele tinha plantado. Você está entendendo a semeadura? Você está entendendo? Então é fácil a gente compreender que Deus trabalha com glória a Deus. Históricos. E eu, nesse vídeo, nesse momento, quero te dizer, talvez você está com um histórico meio defasado, comprometido, e você não pode mudar ele lá atrás, mas você pode mudar o seu futuro. Começando agora a mudar o histórico. Começa a orar.
Começa a buscar. Começa a interceder pela tua casa. Buscar. Como a missionária falou, tira um dia da semana e vai buscar pela tua casa. Meu O Deus. que Jó fazia? Ele tirava, quando os filhos acabavam a festa de Jó começava aonde? Com Nos Jesus. sacrifícios a Deus. Meu irmão, não espere teu Oh, filho ir. Deus, Não espere a tua aleluia. filha ir. Não espere teu marido ir. Vá você Glória e a ofereça. Deus. E construa um legado, uma história, para que Deus possa trabalhar. E eu tenho certeza que Ele vai realizar. Tenho certeza que Ele vai fazer. Então construa um legado, construa Meu uma Deus. caminhada, porque vai chegar momentos que a gente vai estar turbado, cansado, afadigado. Preste atenção, quando Deus chega para restituir Jó, Jó está num estágio deplorável, está num Meu estágio Deus. acabado. Mas Deus não está trabalhando por causa do momento. Até porque se a gente olhar para o livro de Jó, ele vai questionando, ele vai até dizendo, ah, Senhor, para que eu nasci? Ele fica com dúvidas. Meu Deus. Mas ele não duvida do poder de Deus, sabe por quê? Porque ele diz assim, eu sei que o meu Redentor Vive. E se levantará em meu favor. Então, irmãos, Ele sabia que não foi em vão. Zacarias teve dúvidas e duvidou. Mas isso não foi uma barreira para Deus agir, porque Deus olhou para um histórico. Lá Ele era atrás. irrepreensível. Sempre foi um camarada justo. Meu Deus. Ele e a esposa deles viviam diante de Deus, servindo com sinceridade a Deus. E Deus agora no templo, enviando o anjo no templo, não está olhando para aquele momento de Zacarias. Porque Zacarias está entrando no templo, mas o coração está fechado para as promessas, não para o serviço. Não para fazer para Deus, mas tipo assim, vou fazer, mas eu sei que para mim já não dá mais. Tá Deus bom. não chega tarde, Deus não chega atrasado, Deus chega no momento. E sabe o que faz Deus chegar no momento e te abençoar? É aquilo que você tem plantado. É aquilo que Meu você tem feito. Deus. É Aleluia. o histórico que você tem feito. Crédito, gente. Faça isso. Em nome de Jesus. Faça isso. Eu tenho certeza que Deus, a qualquer momento, vai se apresentar. Aleluia. A qualquer momento, Deus vai se apresentar. E o que nós temos feito? E aí? Quais são as nossas obras? E aí? Me diga. Dá tempo, gente. Em nome de Jesus. Olha só. E mesmo que na hora que o anjo vier, se nessa hora você tiver enfraquecido, sabe, cansado, porque o cansaço vem para todos, gente. Tem dias que são difíceis demais. Então, se Deus chegar para você, Deus vai te entregar o dia. Ele escolheu um dia para te dar a promessa. Só que nesse dia você tá tão cansado. Aí Deus vai lá e não deixa de fazer a promessa porque você tá cansado. Porque você tem um histórico. Ele olha para tua caminhada. Aleluia. E o teu momento não define. O teu momento não define. Aleluia. Porque Deus sabe que tem dias que são muito difíceis para nós. Ele sabe que tem dias que são dificílimos. Mas se ele tem um dia marcado para te dar a tua vitória, mesmo que esse dia você esteja tão mal, hoje se Deus vir, ele nem olha para mim, ele não... Como diz a nova geração, tô numa deprê. Deixa eu te falar uma coisa, desceu aqui fresquinho, missionário. Amém. Fresquinho. Pastor, isso não corrobora com a palavra, te mostra que sim. Jesus conta uma parábola em Mateus capítulo 25, as 10 virgens. Vixe, é forte. 5 loucas, 5 prudentes. 5 prudentes. O que aconteceu? As prudentes tinham azeite. Estavam todas lá esperando o noivo. Armazenado. Espera. Aleluia. Estavam todas lá esperando o noivo. Estavam todas com o mesmo propósito, na mesma direção, no mesmo pensamento. Mas, Porém, o noivo tardou. meu Deus. No consentimento, às vezes a gente pensa que Deus tardou, mas ele tem um momento para chegar. E o que elas fazem? Elas dormem. Dormir não é problema, irmão. Ficar cansado não é problema. Tá entendendo? A noiva pode cansar, a noiva pode até dormir, Meu porque Deus. todas, não foram só as Dormiram. 5 loucas, as 5 prudentes. Também Dormiram. Você tem o direito de ficar cansado nessa caminhada, você tem o direito de ficar exausto. Meu Deus. E você vai dormir, porque é natural. Descansar em meio à guerra, em meio à luta.
em meio às provas, eu sei que isso vai acontecer. Alguém vai dizer, poxa, é tão fraco que parou. Não, não é que parou, é porque não sabe a luta que você passa. Só, gente. Não sabe as lágrimas que você derrama no seu Sabe. travesseiro na madrugada. E aí chega um momento que você não ora, que você dorme, que você para, que você não quer. Mas, de repente, ouve-se um larido. Quem chegou? O noivo. O noivo. E aí, o que aconteceu? Levantou às 10. Meu Deus. E aí, Jesus. viram que já era tarde, à noite, e cadê a identificação? Como é que a gente vai se identificar? Acender as lamparinas. E aí as loucas começam a procurar azeite e vê que elas não têm azeite. As prudentes dizem assim, não, nós temos aqui, acendemos a lamparina, o noivo vai vir, vai me ver e vai me chamar para as bodas. E as outras estão dizendo, dá um pouquinho do vosso azeite. Ela, não é que nos falte, mas vai a quem vende e compra. Sabe por quê? Porque para ter azeite tem preço. Tem coisas que você não dá tem para que você adquirir fazer. na hora. Você tem que ter guardado, você tem que ter comprado, Crédito. você tem que ter reservas. Reserva. Aleluia. E por elas terem a reserva, Elas vão. elas guardaram crédito E usar. e usaram Na hora no momento certa. certo. E as que não tinham, Então, ficaram para Você trás. precisa guardar uma vida de oração, uma vida Meu na palavra, Deus. uma vida de justiça, Em uma nome de vida Jesus. irrepreensível. Você Em precisa nome de Jesus. Buscar créditos com o Senhor. com o Senhor, porque a qualquer momento vai chegar. E a porta se abriu para as 10, mas só 5 puderam entrar. Porque Meu só Deus. 5 estavam preparadas. E não preparada do momento, preparada lá atrás. Tá caminhando. Lá atrás elas compraram azeite. Semeadura. Não sei que dia que Meu vem, Deus. não sei que dia que chega, não sei que dia que... Mas eu tenho para hoje, eu tenho para amanhã, eu tenho para depois, eu tenho até o noivo chegar. Você tem que ter até a tua bênção chegar. Aleluia. Não que você, né? Isso são coisas que você vai Adquirindo. no caminhar. Meu Deus. Começa a construir uma vida agora. Em nome A de preencher Jesus. suas Em vasilhas. nome de encher a tua Jesus. vida É do tempo. Espírito Santo. Dá tempo. Porque quando chegar os dias maus, como chegou para Jó, como a missionária falou, né? O que vai acontecer? Jó tinha uma vida. Jó tinha uma vida que lhe trouxe segurança Meu Deus. nos dias da prova, no dia da luta. Meu Jesus. Quando ele estava bem, ele estava oferecendo o que ele tinha. Nos dias maus, ele ficou aguardando. Ele não tinha nada para dar naquele dia. Ele tinha apenas um caco de telha e foi o Meu suficiente. E sabe o que eu te digo? Que naquele dia, quando Deus chegou, o que Jó tinha feito lá atrás foi a O recompensa. que manteve ele de pé. Porque Jó era um homem que orava. Jó era um homem de oração. Uhum. Tanto é que no capítulo 42, o que ele está fazendo no versículo 10? Orando. Orando. Ele tinha crédito, credibilidade com Deus. É isso que a missionária traz para o nosso coração nessa noite, nesse dia, nesse momento, essa hora que você vai abrir esse vídeo. E olha como termina a história de Jó. Olha como termina. E assim o Eterno abençoou o final da vida de Jó muito mais do que o início. Oh, glória! Se ele era considerado um dos Imagina homens depois. mais ricos da redondeza, mais abençoados, mais afortunados, mais, sabe, eles olhavam e falavam, Deus na vida desse homem, porque não tem como ter tanto no início. E o final foi muito maior. Sabe o que é isso? Créditos. Porque nos dias maus, o único que te põe de pé é ele. E vai ter o tempo. Aleluia! Vai ter o tempo. E quando ele tiver que trazer a sua bênção, ele não vai olhar o teu momento, o teu dia mau, o teu dia de choro, o teu dia de desânimo, o teu coração enfraquecido. Ele vai olhar a sua caminhada. Tá entendendo? Busque créditos com o Senhor Oh, Jesus. glória! Busque fazer algo que agrade o coração do Senhor. O que, missionária? Peça a Ele direção, que Ele vai dizer dentro do seu coração o que fazer. Se é orar, se é louvar, se é ler a palavra. Se você puder fazer um pouquinho de cada, vai ser bênção pura. Tirar um dia para estar na igreja. Você vai adquirir mais intimidade. Busca o Senhor. Tira um dia para ir na igreja, gente. Você tem a semana inteira para tirar um dia, para ficar 2 horas num culto, adorando o nome do Senhor.
sem se importar com o que estão falando, pensando, dizendo, adorando ao Senhor. Levando a sua família para o altar. Você está entendendo? Buscando proteção para a tua casa, buscando a Deus. Você tem tanto para agradecer ao Senhor. Quanta luta você já passou, quantas vezes Ele te sustentou, a tua casa, a tua vida, a tua saúde, os teus filhos. Você consegue, eu sei que você consegue tirar 2 horas para ir adorar Ele no culto. Aleluia. E em casa conversar e manter um relacionamento com Ele. Porque amanhã, preste atenção, você vai ver como vai ser bom isso para você. Como vai ser bom você ter comunhão com Deus, créditos com o Senhor Jesus. Busque tesouros no céu, porque o da terra, a traça e o ferrugem corroem, come tudo, não sobra nada. Busque créditos no céu. Amém? Essa é a palavra que nós queremos deixar para o teu coração. Aleluia. O líder Josué vai dizer assim: santificai-vos hoje e vereis maravilhas amanhã. Aleluia. Glória Santifica a Deus. hoje. Busca hoje, para que amanhã você possa viver um extraordinário de Deus. A excelência de Deus na tua casa, na tua família. Meu Deus. Para Aleluia, que Jesus. quando precisar do tempo de restituição, você ser uma pessoa de oração ainda. Uma pessoa que busca, que ora. Isso é construído ao longo da caminhada. Quero agradecer a Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui. Se você puder compartilhar esse vídeo. Amém, gente. Se você puder, né, deixe os seus comentários. Ontem eu e minha esposa estávamos parando em frente ao mercado. Ah, foi tremendo, gente. Veio correndo um amigo nosso, Coisa né? linda, Veio gente. correndo no carro. Gente, Eu ia falar isso, olha. Tenho acompanhado vocês lá, os vídeos, que bênção. A gente acompanha lá, todo dia tenho visto. Tremendo, Beijão gente. pra você, meu amigo. E Qual é o nome dele, amor? Luiz, eu... Paz do Senhor Jesus, Luiz. Deus abençoe a sua Um vida. abração. Luiz é um amigo que a gente construiu Glória a na Deus, fiquei caminhada. muito feliz em te ver. Fiquei muito feliz com o que você disse ontem. E Confortou o querendo nosso nos coração. abençoar ali. Não, pastor, vem cá, vai lá em gente. casa, não sei o quê. Assim, uma bênção. Uma bênção. Tremendo, tremendo. E quando você compartilha, quando você dá a oportunidade de outras pessoas conhecerem a palavra de Deus, né, e serem abençoadas. Então, seja você um abençoador, né, e compartilhe esse vídeo, né, dá o seu gostei Divide. aí também, porque isso ajuda a fazer entender que é um conteúdo de relevância, que é abençoador, que mais pessoas possam assistir. Então, dê a sua curtida aí, se inscreva no canal do YouTube. Amém. Faça a obra de Deus, gente. Nos ajude a fazer. Venha fazer. Vamos construir uma caminhada, porque lá na frente alguém vai precisar. E que a gente possa ser essas colunas, essas bênçãos na vida dessas pessoas, amém? Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Quero amém? orar. A gente está assim que a gente ainda vai agora fazer um vídeo com a igreja. Em nome amém? de Jesus. É um vídeo para fazer com a igreja. Uma oração aqui, em amém? conjunto. Glória a Deus. Deus abençoe, meus amados. Fiquem Aleluia. na paz. Que Deus continue vos revelando a sua santa palavra. Glória a Deus. Direcionando a vida de vocês. Amém? Amém, Senhor. Querido Deus, eterno Pai, Aleluia. em concordância Glória a com tudo Deus. aquilo, Pai, que a tua filha já tem orado Tremendo, nesses longos dias de maravilhoso. vídeo, eu quero nessa noite, eu quero Oh, nesse Jesus dia, amado. Pai, entregar Oh, a vida do Deus. teu filho, da tua Em filha. nome Ó de Pai querido, Jesus. Pai amado, tu sabe o que ele tem Visita passado, ele, o que ele tem Senhor. passado, ó Pai. Mas Palestra contempla, com visita, teus Pai. filhos. Visita nesse momento, Fala nessa com hora, ele, Pai. Jesus. Muda, ó Pai querido, essa situação. Traz Pai, força. que a tua palavra Traz produza, renovo. Pai, dentro do coração Ajuda dele e dela, eles, Pai. um grande mover da tua Aleluia. vontade. Pai, assim nós te oramos Oh, e já te Jesus. agradecemos, certo de que nos ouve, Em nome de em Jesus. nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo abençoe. Glória a Deus. Fique na paz. Amém? Que a paz, que excede a todo entendimento, possa alcançar a sua alma nesse momento e renovar as suas forças. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus abençoe, A gente. paz. Fique na Paz. Glória a Deus. Vai lá, amor. É aqui hoje, ó.